que o Pelé calado é um poeta. Eu só queria poder dar alegria no povo. Vai ser 58-0. Vai que quer namorar comigo? Todo torcedor do América é maluco. Olha o David cruzou pro David. Neymar Júnior é o nome dele. Criança de colo, correndo. O Meme Explica aproveita a Copa do Mundo de Futebol para entrar no mundo do futebol. Mas saem os artilheiros, os gols, os árbitros, o VAR e entra onde o futebol se mistura com a política, com a economia, com a diversidade, democracia. Ou seja, nessa temporada o Meme Explica o futebol. Realmente não deu certo. O futebol é um esporte de massa, um esporte que arrasta multidões, um esporte que mexe com o emocional de todo mundo que se envolve com ele. Torcedores, mídia, atletas, pessoas que trabalham no futebol, todo mundo é afetado quando a bola tá rolando no gramado, direta ou indiretamente. Às vezes, você vê seu pai, uma amiga meio triste, quando vai ver o motivo, futebol. Tá voltando para casa depois de um dia de trabalho, o vagão do trem tá mais cheio, futebol. Brigou com alguém sem motivo no dia a dia, futebol. O futebol está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E, para quem fala que é só um jogo, não, está errado. Porque se o futebol está em toda parte, obviamente que ele também está ligado a ela, a política. Sendo assim, não tinha como ele não afetar ou ser afetado diretamente por um dos valores fundamentais da política e da vida em sociedade, que é a democracia. E, às vezes, com a falta dela também. A Itália fascista de Mussolini aproveitou a Copa do Mundo de 1934 para criar um sentimento de culto à personalidade do seu ditador e insuflar um sentimento nacionalista no país, o que colaborou muito com o movimento fascista italiano. Movimento esse que queria justamente esmagar a democracia. Na Espanha, nessa mesma época, Francisco Franco instaura em seu país uma ditadura que duraria quase 40 anos. E, de novo, o futebol foi fundamental para o governo tentar popularizar as suas ideias no meio do povão. Mas as forças de resistência também fizeram uso do esporte como campo de batalha. O regionalismo na Espanha é muito forte. São várias as identidades regionais diferentes por lá, com seus próprios idiomas e tudo mais. Uma das atitudes da ditadura franquista foi justamente proibir bandeiras regionais e até o uso de idiomas locais. Os clubes da capital, Madrid, coração do reino espanhol, eram usados por Franco para representar toda a força do seu governo. Já os times de outras regiões, como o Atlético Bilbao, do País Basco, e o Barcelona, da Catalunha, eram considerados os times da resistência. Era principalmente nos estádios, nas partidas entre esses times, que as pessoas conseguiam se manifestar contra a ditadura de Franco. Era nas arquibancadas que as pessoas gritavam em seus próprios idiomas. Aqui no nosso país, durante o governo Getúlio Vargas, o futebol foi instrumentalizado. Bom, acho que ninguém tem dúvida que o futebol é o esporte nacional por aqui. Mas muita gente não sabe que o nosso esporte querido e amado passou a ser usado como instrumento de propaganda e controle ideológico, tipo o que acontecia na Itália fascista do ditador Mussolini ou na Espanha franquista, como eu falei. Foi o governo Vargas que transformou o futebol em esporte profissional. Ele construiu estádios como o popular Pacaembu, em São Paulo, e criou uma confederação para controlar melhor o esporte no país. Ele estimulou o desenvolvimento de veículos dedicados ao futebol. Tudo, é claro, com interesses políticos. Os estádios, por exemplo, eram comumente usados para comícios do governo com longos discursos do próprio presidente Vargas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos. A ideia era usar o esporte para distrair o povo. Tipo, vamos focar aqui nesse esporte maravilhoso em vez de se ligar no fato de que naquele ano, 1937, o Brasil se tornava uma ditadura. Mas a resistência também fez uso do futebol para mostrar sua força. Em certo momento, o governo Vargas tentou usar o craque Leônidas como seu símbolo no futebol. Ele começou a carreira em um time de subúrbio do Rio de Janeiro. Ele era a personificação do homem do povo, trabalhador, disciplinado, conservador e obediente. Era tudo que o Estado queria para se promover. Mas, na prática, Leônidas era o contrário. Ele frequentava a gafieira, brigava com a imprensa, que era controlada na época, fugia dos treinos, bebia. A oposição a esses valores do Estado colocou Leônidas como um ídolo ainda maior para o povo, justamente por ele simbolizar esse perfil que era o contrário do que o regime desejava. Mais para frente,
golpe de 64 e mais uma ditadura instaurada no Brasil, o governo quis usar o futebol para tentar melhorar a sua popularidade. A seleção do Tri, aquela cheia de craques que levantou o caneco no México em 1970, era perfeita para a ditadura militar propagar o ufanismo brasileiro, para exportar aquela ideia de um Brasil grandioso, poderoso, perfeito. Ame-o ou deixe-o. Nesse período, o Campeonato Brasileiro foi criado como uma estratégia de integração nacional. Ao longo da década de 70, o campeonato foi sendo inchado de times de todos os cantos do país, com estádios sendo construídos menos para atender os grandes públicos e muito mais por interesses políticos. Tinha até o ditado: onde o Arena vai mal, um time no Nacional. Arena era o nome do partido dos militares. Mas, como sempre, a resistência mostrava sua cara no futebol também. Um movimento de atletas politizados de um dos clubes mais populares do país começou a ganhar destaque. A partir de 1981, uma nova diretoria assumiu o Corinthians e os atletas reivindicaram mais poder nas decisões importantes, como, por exemplo, as contratações, na forma de concentração, as premiações e tudo mais. O saudoso Dr. Sócrates era um dos líderes desse movimento, que lutava por um clube mais democrático. Ele, Vladimir e o jovem Casagrande tomaram a frente e botaram a cara para representar essa democracia corintiana, que começou a fazer sucesso dentro e fora do campo. Esse movimento ideológico foi crescendo e o Corinthians passou a ser um símbolo da luta em favor da democracia no país, chegando a se engajar no movimento das diretas já. O futebol é tão conectado à democracia que ele foi fundamental até em lutas por independência, como a da Argélia. Em 1957, a Frente pela Libertação Nacional da Argélia decidiu montar um time com os jogadores argelinos. O time fazia turnês pelo mundo, disputando amistosos e promovendo a independência da Argélia. Os jogadores foram suspensos e tiveram seus contratos quebrados pelos seus antigos clubes franceses, que na verdade só criou um movimento de adesão maior da sociedade pela sua causa. A importância do time para o processo de independência foi tanta que o primeiro presidente da Argélia, Ahmed Ben Bella, que foi jogador de futebol também, mencionou diversas vezes em seus discursos o quanto ele era fã desse time. Ou seja, graças ao futebol, a discussão sobre a independência argelina ganhou a mídia e foi, digamos, acelerada. Apesar de ser cada vez mais um negócio onde manifestações políticas são desencorajadas, para não dizer outra coisa, ainda há resistência. Ainda tem muita gente, muitas torcidas, muitas instituições no futebol que valorizam e lutam pela democracia. Por exemplo, você sabia que ainda hoje é comum em clubes de futebol argentinos eles aproveitarem a data do golpe militar de 76 para bradar pelo nunca mais, um repúdio necessário contra a ditadura no país, uma vez que a América Latina viu o futebol ser usado tantas vezes para atacar os valores democráticos. Vamos lá. Na verdade, eu vou ficar aqui, a gente corta. Da televisão que a gente faz isso. Enfim, vocês entendem. Hoje eu tô aqui numa quadra de futebol que eu vou conversar com Nando Antunes Coimbra. O nome já deve ter te chamado a atenção porque é uma família cheia de craque do futebol. Mas o Nando, além da parte esportiva, tem uma história muito bonita na sua resistência à ditadura e na luta pela democracia. Nando, a sua história começa com o futebol, mas logo a política atravessa ela também da pior forma possível, né? Exatamente. Passei no concurso para professor do PNA, Plano Nacional de Alfabetização, do Paulo Freire. E aí veio a ditadura e o primeiro ato no Rio foi tornar subversivo o PNA. E aí nós viramos professor subversivo. Professor subversivo. Subversivo, né? É um crime horrível, né? E aí me tornei profissional indo para o Santos de Aribiri. E estranhamente o treinador caiu e entrou um militar, não me lembro se capitão ou major, ele já começando a entrar no futebol. E o cara com um mês me afastou. Aí eu fui no presidente, o presidente falou que, infelizmente, não podia fazer nada, e aí eu retornei. E você chegou a ser detido, de fato, né? Foi, lá para umas 10 e tal da noite. Toca a campainha, um dos meus primos, que é até meu xará, abre a porta, os caras entram de metralhadora, aquela estupidez total, né? A gente ficou assim, a palha armada, né? Resultado, levaram a gente preso. Descemos numa quadra que eu, às vezes, ia lá jogar futebol de salão. Aí, capuz na cabeça. Aí infernizaram a nossa vida uns 4 dias. Chamavam de madrugada para interrogatório, capuz na cabeça para não olhar a cara deles, né?
Eram várias jaulas. E as mulheres em outro lugar. E de madrugada a gente ouvia os gritos, um negócio assim, pavoroso. E tem gente que apoia a ditadura. Inacreditável uma coisa dessa. Já tinham prejudicado o Edu não foi convocado porque era meu irmão. Tem uma matéria do Saldanha que perguntam a ele por que ele não convocava o Edu. E ele, porque há restrições contra a família Antunes. Aí recebi uma proposta irrecusável do Belenenses. Aí cheguei lá, me levar, o representante que foi me pegar no aeroporto, me levou num escritório do presidente do Belenenses. O meu contrato eu tinha com papel assinado pelo presidente, 80 mil escudos de luva e 8 mil escudos por mês. Aí, quando chegamos no escritório, ele só me daria 40 mil de luva e 4 mil de salário. Aí ele deu uma risada, né? Um dia eu estava no hotel, cheguei, eu treinava de manhã, tocou a campainha. E eram 2 caras de terno. Eu imaginei que era da imprensa, mas só que eles entraram já me dando uma carteirada da PIDE, os dois. A Polícia Internacional de Portugal foi treinada pelos nazistas, era a pior da Europa. E deram a entender que sabiam de atividade minha no Brasil, que era o PNA. Aí eles ficaram meio assim, falaram, mas a gente vai voltar aqui, não. Pode ter certeza disso. E foram embora. E eu continuei treinando. Aí um dia acabou o treino, um funcionário falou, Nando, tem um diretor aí, tá lá fora te esperando, quer falar contigo. Falei, bom, tá resolvido, então o contrato eu vou assinar. O cara aí, com aquela cara rindo, aquele risinho de debochado, vira pra mim, pô, você continua complicando, né? Aí eu falei, complicando o quê? Não, mas você tem que assinar como a gente quer. Aliás, você já recebeu uma visita no hotel, né? Eu falei, pronto, o cara é da PIDE. O torcedor mais fanático do Belenenses era o Américo Tomás, o almirante, que era o presidente de Portugal. O Salazar era o primeiro-ministro, é o que mandava. Então, o clube da ditadura portuguesa era o Belenenses. Falou, e tem mais, seu pai é português, você pode ir para a guerra nas Áfricas. Agora, tu imagina, eu com 20 anos, 20 para 21, sofrer uma ameaça dessa. Pô, eu tive uma crise de choro violenta, né? Você chega uma hora que você não aguenta mais, né? Eu liguei pro representante, aí eu contei o que estava se passando, né? Ele falou, ó, fazer o seguinte, hoje à noite eu venho te pegar, tu vai jantar comigo com a minha esposa. Aí a esposa dele falou, meu filho, conta a tua história pra mim, eu quero saber de tudo. Aí eu contei tudo a ela. Aí ela olhou para ele e falou, olha, você vai providenciar a passagem dele amanhã. Aí ele me levou para pensão e falou, olha, eu vou providenciar a passagem, que eu tinha direito à passagem de volta. Até que, finalmente, eu entrei no avião, ele levantou o voo, aí eu respirei aliviado. Mas fui salvo pela esposa desse representante do Belenenses. Eu guardei por 40 anos tudo que aconteceu comigo. Ninguém sabia, ninguém. E nunca contei para minha família o que realmente estava vendo. Só quando eu fui anistiado politicamente, que aí a coisa vazou, e aí foi aquele impacto, né? Pô, como é possível? Na família Antunes houve isso e tal. É assim, a minha história foi isso aí. E você era um atleta, um educador e passa por isso. Como é que nessa época era esse envolvimento do futebol com a política? Os jogadores tinham essa... eram focados ou você era um caso à parte? Ou pegava todo mundo? Nem hoje tem. Teve os casos excepcionais. Eu... Afonsinho, Reinaldo, a gente faz até muita palestra juntos. E tinha a democracia corintiana, né? Que era Sócrates, Vladimir, Casão. Eu fui descobrir no interior de São Paulo um ex-jogador que jogou no Flamengo, que o meu apelido no Flamengo era terrorista. Falou, pô, o Zico tem um irmão que é terrorista. Eles espalham a mentira mesmo. Como é que você compara aquela época com o momento, os atletas, o futebol do momento atual? Futebol hoje, como dá mais dinheiro ainda, menos chance de ter alguém que se identifique oposição, seja atuante politicamente. Fica difícil, né? E a maioria a gente sabe que vem de comunidade carente, né? Eu joguei, eu sei. Qual é o maior exemplo que você, um atleta, um educador, pode falar hoje sobre ameaças às democracias que a gente vê ressurgindo em diversas partes do mundo? Não se deixem iludir pelas fake news. O democrata, tanto ele é de direita, como é de centro, como é de esquerda. Cada um tem que ter o seu direito de escolha. Há muito diretor que é muito ligado
com esse pessoal que está no poder e acha que o jogador tem que acompanhar o que ele pensa. Isso não existe. Ele joga futebol, mas ele tem que estar lendo sobre tudo o que acontece no país para não ser enganado e depois ficar arrependido. Sim. Não, super obrigado e parabéns pela sua carreira, não só no futebol, mas em defesa da democracia também até hoje. Isso aí, claro. E não vai parar isso. Não, não vai não. Você sabia que um jogador de futebol ajudou a derrotar o ditador chileno Augusto Pinochet? O Chile sofreu um golpe de Estado no dia 11 de setembro de 1973. As forças militares do país atacaram o Palácio Presidencial de La Moneda, mataram o presidente Salvador Allende, com o general Pinochet assumindo o comando do país. A ditadura chilena foi uma das mais cruéis das Américas, com mais de 3 mil mortos e desaparecidos, milhares de torturados e mais de 200 mil chilenos forçados ao exílio. O Estádio Nacional de Santiago, o maior palco do futebol no país, foi usado para prisões e torturas nesse período sangrento. Entre os perseguidos pelo regime estava Carlos Caselli, principal jogador de futebol chileno naquela época. Caselli tinha se transferido do campeão local, o Colo-Colo, para o clube Levante, da segunda divisão da Espanha, apenas 3 meses antes do golpe. Da Espanha, Caselli seguiu fazendo oposição aberta ao golpe e ao governo de Pinochet. Como ele se encontrava fora do Chile, a ditadura não conseguia perseguir ou punir diretamente o jogador, que era um ídolo nacional também. Mas isso não foi empecilho para a cruel ditadura chilena. Para atingir Caselli, os militares prenderam e torturaram a sua mãe, que só anos mais tarde revelou para o filho e para toda a nação a violência que ela havia sofrido. Mas antes desse episódio hediondo, meses após o golpe, aconteciam as disputas das eliminatórias para a Copa de 74. A União Soviética se recusou a realizar a partida de volta do seu confronto com o Chile, uma forma de protesto contra a ditadura local. Nessa época, o mundo todo já sabia que o Estádio Nacional havia se tornado palco de prisões e torturas. Inclusive, foi ali que o cantor Vitor Jara havia sido torturado e morto. Para cumprir o protocolo da FIFA, a seleção chilena teve que entrar em campo, de qualquer maneira, e empurrar a bola para um gol vazio, consumando assim a vitória por WO. O lance ficou conhecido como o gol mais triste da história do Chile. Depois da partida, Pinochet quis saudar todos os jogadores em campo mesmo. Ao chegar a vez de cumprimentar Caselli, o jogador se recusou a apertar a mão do ditador. O gesto rodou o mundo e foi um dos motivos da tortura à mãe do jogador. Carlos Caselli seguiu defendendo a seleção e voltou a jogar pelo Colo-Colo anos depois. O jogo em que ele encerrou a sua carreira reuniu mais de 60 mil pessoas no Estádio Nacional, em 1985. E as arquibancadas gritavam nesse dia em peso e vai cair, em referência ao regime militar. Em 1988, 2 anos depois de ter se aposentado, Caselli foi à televisão com a sua mãe para fazer campanha pelo não, no plebiscito que decidiu que Pinochet finalmente deixaria o poder. Voltando para casa, acabo de ter a confirmação que vamos poder conversar com alguém que vivenciou na pele tanto a democracia quanto o futebol. Estou falando de Walter Casagrande Júnior, o Casão. Ligadinha para ele aqui no FaceTime. Casão, a gente está fazendo um programa para falar justamente quando o futebol é afetado ou afeta a democracia. Então, nada melhor do que perguntar para você, que fez parte da democracia corintiana, como foi viver esse momento? Foi um encontro no mesmo time, no mesmo momento, no mesmo tempo, de pessoas que eram preocupadas com a democracia, com a política brasileira, né? E ainda em 84, quando chegou esse movimento das diretas, então eu entrei nesse movimento de verdade, mas para as diretas já. Então, nós somos, principalmente no palanque do Anhangabaú, joguei Copa do Mundo, joguei na Itália grandes jogos, Copa dos Campeões, Copa UEFA, no Corinthians, né? Na época que o estádio te cabia 120 mil pessoas e tal, mas aquilo ali eu nunca tinha visto na minha vida. Quando você vê aquela multidão e vê as pessoas que estão do seu lado, num determinado momento, que era o palanque do Anhangabaú, você fala, cacete, eu estou fazendo a coisa certa, né? Estamos lutando pela coisa certa. E, Casão, o que você acha desse movimento agora de novos donos no futebol, donos de clubes, principalmente quando esses donos são chefes de governos não democráticos, governos autoritários? Comprou, o time está lá, ele vai estar contratando jogadores, daqui a pouco ele tem um timaço aí, pode ser campeão da Champions. E quem foi campeão da Champions? Na verdade, um ditador da Arábia Saudita, que é dono de um time.
né? Isso aí não é coincidência. O ditador da Arábia Saudita comprar o Newcastle e a Copa ser no Catar. E, Casagrande, como é que você enxerga esse processo de escolha das sedes das Copas? Principalmente agora, nessa edição, uma Copa realizada no Catar. Quando escolheram a Copa do Catar, faz muitos anos que escolheram a Copa do Catar. Todo mundo aceitou, foi votado, tem sempre aquele negócio de comprar voto, né? Na FIFA sempre teve esse problema de Copa do Mundo, os caras pagar alguém para votar para tal país e tal, mas quando foi chegando perto dessa Copa do Mundo, você vê que um cara do Catar comprou o PSG, né? Comprou o Neymar para ser o símbolo da Copa, não foi, porque não foi bem no PSG, o Messi agora, tem o Mbappé, mas é um cara do Catar que comprou o PSG. A minha preocupação isso vai continuar depois da Copa do Catar? Ou isso só foi porque a Copa foi no Catar, né? Esse cara do Catar que comprou o PSG, ele vai continuar gastando dinheiro no PSG depois da Copa do Catar? Ou o interesse dele foi fazer um grande time, com grandes jogadores, com patrocínio do Catar, para chamar, né, para ter peso a Copa do Catar? Eu tenho essas dúvidas. Então me preocupa. Essa dúvida me preocupa. Se isso vai ter continuidade ou se vai acabar quando acabar a Copa do Catar. Obrigado, Casão. Até a próxima. Nem me explica futebol. Ligar agora para a nossa advogada Daniele Maiolini, especializada no direito esportivo, para saber o que as leis dizem sobre manifestações políticas no futebol. Doutora Dani, tudo bem? O que as leis dizem exatamente sobre manifestações políticas em campo de jogo, arquibancada, etc. e tal? Existe uma diferenciação que precisa ser feita de início já, logo de cara, que manifestação política não é a mesma coisa que manifestação sobre temas sociais, pelo menos à luz do entendimento da FIFA. Então, de fato, a FIFA tende a preferir que os atletas, que os clubes, enfim, que as entidades que estão ali debaixo do guarda-chuva dela evitem se manifestar politicamente no sentido de apoiarem partidos políticos, de apoiarem determinados segmentos, mas não tem nenhuma vedação, na verdade existe até um incentivo para que esses mesmos atletas ou clubes se manifestem em relação a temas socialmente relevantes. E aí aqui eu vou falar de homofobia, vou falar de temas, né, contra o racismo, sempre de uma maneira progressiva, é claro, mas existe sim um interesse e um reforço para que essas manifestações nesse sentido, considerando que o futebol é o que é, tem a relevância que tem, aconteçam. Obrigado, doutora Daniele. Até a próxima. O futebol é uma paixão em todos os continentes hoje, todos, sem exceção. E essa paixão é tão importante que ela realmente muda o mundo. Usando as vozes dos jogadores para chamar a atenção das coisas ruins que estão acontecendo no nosso planeta. Por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Esse é um problema sério e isso seria importante os jogadores falarem e na Copa do Mundo chamar a atenção para isso.